Se você, assim como eu, tem mais dinheiro do que o limite de aportes da sua caixinha turbo e começou a se perguntar se vale a pena deixar o dinheiro ali, se vale a pena retirar o rendimento e colocar em algum outro investimento e o que pode estar acontecendo com o rendimento dentro da sua caixinha turbo do Nubank. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar primeiro a parte teórica do que pode estar acontecendo com os seus investimentos e segundo a parte prática na tela do meu celular, exatamente o que aconteceu com esse meu investimento que eu fiz aqui há mais de um tempo. Então, se por exemplo, você abriu a sua caixinha turbo do Nubank e você viu que aqui na parte de baixo, né, esse botão de guardar, ele está um pouco esmaecido, um pouco apagado, isso significa que você não consegue fazer mais aportes dentro da sua caixinha e você chegou no limite total de aportes que você poderia ter colocado lá. Você consegue identificar que a sua caixinha é a caixinha turbo aqui em cima, né? Porque normalmente ele tem um valor que é acima de 100% do CDI, então pode ser 115% ou 120%, e ele está escrito ali caixinha turbo do Nubank. E só para a gente ficar na mesma página, essa caixinha que eu estou te mostrando aqui é uma caixinha turbo Nubank+, que rende 120% do CDI. Mas no seu caso, talvez não seja essa. Talvez seja uma caixinha que rende ali 115% do CDI e o nome dela seja só caixinha turbo. Não se preocupa, os efeitos acontecem igualmente para as duas. Só para a gente ficar na mesma página, existem alguns tipos de caixinhas que eu costumo listar na minha famosa tabelinha aqui, que você pode ver exatamente quais são os tipos de caixinhas que você pode estar utilizando. Então, primeiro aqui, a gente tem a caixinha normal, que é aquela caixinha que não tem limite, né? Então, você pode colocar quanto de dinheiro você quiser lá dentro, sem problema nenhum, e ela rende ali 100% do valor do CDI, normal, um rendimento muito superior à poupança, né? Diga-se de passagem, e você não tem ali nenhuma condição. Você só de ter a sua conta no Nubank, você tem direito a essa caixinha, beleza, você coloca lá para se organizar, para você traçar objetivos e metas dentro da sua organização financeira. A partir do momento em que todo mês você faz ali um depósito de R$900 dentro da sua conta, você libera o que o Nubank chama de caixinha turbo, que é uma caixinha especial que ela tem um rendimento um pouco maior para justamente você começar a guardar o seu dinheiro e exercitar esse seu hábito de manter o dinheiro guardado investido. Ela tem um limite aqui de R$5.000 e, como eu disse, para você conseguir liberar ela, você só precisa depositar R$900 dentro da sua conta no Nubank e você pode até utilizar esses R$900 para alguma outra coisa. Então, por exemplo, você pode pagar contas, você pode fazer Pix, você pode investir, né, seja em ações, em outras coisas. Enfim, é só você transferir R$900 para dentro da sua conta que você já ativa a sua caixinha turbo. E a gente tem a caixinha turbo Nubank+, que daí o Nubank+, ele é um plano de assinatura no Nubank em que você paga ali em torno de R$29 para você ter diversos benefícios dentro do aplicativo, com o cartão de crédito, tem também alguns streamings e tal, enfim, você pode ver aqui nos cards que eu tenho um vídeo falando exatamente sobre tudo isso. E ele rende aqui 120% do CDI. E no caso é justamente essa caixinha ali que eu tenho, né? Então você pode ver que está escrito ali caixinha turbo Nubank+, né? Mas não se preocupe que vale para a sua, independente de qual caixinha turbo for, beleza? E por último, a gente tem aqui a caixinha turbo Nucel, que é para o plano de celular do Nubank, e ela também rende 120% do CDI com um limite de aportes de R$10.000. Agora, a grande pergunta é: como que funciona a caixinha depois que você alcança esses R$10.000, né? Então, eu estou aqui, ó, você pode perceber que eu não consigo mais fazer aportes, né? O botão de aguardar, ele está esmaecido ali, eu não consigo fazer mais aportes. Mas mesmo assim, eu mantive o meu dinheiro aqui dentro justamente para te mostrar algumas coisas do funcionamento. Se a gente descer aqui, você pode ver que essa aplicação já foi feita ali no dia 30 de outubro, né? Então, eu fiz primeiro uma aplicação de R$5.300 e depois uma outra aplicação de R$4.682. E eu tô gravando isso aqui no dia 17 de fevereiro, né? Em pleno carnaval, tô gravando isso aqui para você, para te mostrar o quanto ali, praticamente 3 meses depois, rendeu e qual o comportamento da caixinha. Se a gente entrar aqui em investimentos na caixinha, a gente consegue ver várias informações. Então, por exemplo, tem o valor aplicado, que está ali os 10 mil, qual que foi a valorização nesse período, o total bruto e também o total de impostos no resgate, né? Sempre que eu vou fazer um resgate dentro da minha caixinha, ele vai descontar esses impostos, tanto que, se a gente voltar aqui, a gente consegue ver ali em cima, total bruto, né, que tem o valor de 10.501 e tem o total líquido ali no total de 10.388, né, uma redução de R$122, basicamente justamente porque ele já reduz os impostos, né? Então, voltando aqui, a gente também consegue ver ali o total
líquido. Mas o que eu quero te mostrar aqui é essa parte em que diz ali condições de vencimento. Se você tocar aqui, você consegue ver exatamente como que é o funcionamento e o vencimento dos valores que estão dentro da sua caixinha turbo. Então, olha só, cada depósito que você faz no RDB, a caixinha turbo, ela é um RDB, é um recibo de depósito bancário. Basicamente, ela é igual um CDB, só que a diferença é que o CDB ele é oferecido pelos grandes bancos, né? Então, os bancos tradicionais ali, Itaú, Santander, Bradesco, enquanto que os RDBs eles são disponibilizados pelas instituições financeiras. E aí a gente tem Banco Inter, Banco Nubank, PagBank, enfim, vários bancos que a gente chama de digitais são, na verdade, instituições financeiras e eles oferecem esse tipo de investimento chamado RDB. E ele ainda diz ali, ó, RDB resgate imediato, muito porque a caixinha, ela possui um saque imediato. Então, independente do momento que você queira, você pode resgatar esse dinheiro para sua conta ali. Pode ser de madrugada, pode ser no feriado, de manhã, esteja chovendo, nevando, enfim. A qualquer momento, você consegue resgatar esse dinheiro para sua conta. Ele tem a duração de 2 anos até o vencimento. Então, o que acontece? Você fez o investimento na caixinha, ele vai durar 2 anos e então ele tem um investimento. Ele é resgatado o dinheiro. Mas logo em seguida, o próprio Nubank te diz o que ele faz com esse dinheiro que foi resgatado. Após o vencimento, o seu saldo ele é reinvestido automaticamente e continua rendendo. E daí, quando você pensa saldo, o que é o saldo? Ele diz logo em seguida. O saldo reinvestido é o valor que você manteve guardado, ou seja, o valor que você aportou, somado aos rendimentos e já descontados os impostos. Então, nesse caso aqui dessa caixinha, seria esse valor líquido que está aqui. No caso, 10.388. Então, a cada 2 anos, o Nubank ele vai pegar o seu dinheiro, vai descontar os impostos e ele vai reinvestir. E esse valor vai continuar rendendo exatamente aquele valor que foi contratado, que no caso está até aqui, ó, rentabilidade contratada 120% do CDI. Por último, aqui ele ainda diz, né? Não se preocupe, nada muda nas condições de resgate da sua caixinha. Então, assim, o que você precisa entender é que a cada 2 anos ele faz o resgate automático, você paga os impostos, que infelizmente isso a gente não consegue evitar. Todo investimento terá algum tipo de imposto em cima dele, mas esse imposto ele é cobrado apenas sobre o rendimento que você ganha. Então, aquele dinheiro que você guardou, não se preocupe que você não vai perder ele. E a partir do momento que é feito o resgate, ele já automaticamente reinveste o seu dinheiro com a mesma rentabilidade que foi contratada desde o começo. No caso aqui, né, 120% do CDI para essa caixinha, e caso você tenha a caixinha de 115% do CDI, ele funciona da mesma forma. E agora, vamos dar uma olhada nisso na prática para ver se isso realmente está acontecendo. Eu não deixei o meu dinheiro por 2 anos, mas eu deixei ele por alguns meses e você vai ver como é que isso funciona na prática. Eu vou vir aqui em rendeu em 12 meses e ele vai me mostrar ali um gráfico da evolução do meu dinheiro. Em que, se eu tocar aqui, por exemplo, em outubro, você pode perceber que eu tenho ali R$10.006, né? Então, R$10.006. E já indo para novembro, eu consigo ver que eu tenho 10.139 e ali embaixo eu consigo ver exatamente o valor que eu tive de rendimento nesse mês. No caso, foram R$133,23. Se eu vir aqui para dezembro, eu já tive um rendimento maior de R$141,81. Em janeiro foi maior ainda, foi de R$150,69. O que isso significa? Que a cada mês que está passando, eu estou conseguindo ganhar mais dinheiro de rendimento. E é justamente isso que responde a nossa pergunta. Se você for ver aqui, ó, no mês de novembro, eu tinha 10.139. Então, o meu rendimento foi com base nesse valor de 10.139. O mês de dezembro, ele foi um pouco maior, justamente porque o valor que eu tinha já era maior. O valor que eu tinha dentro da caixinha era maior do que eu tinha em novembro. Você pode ver aqui, ó, 139 para 281. Então, teve essa diferença e isso fez com que o meu rendimento aumentasse. E ao longo dos meses, isso tende a aumentar. Se a gente vier aqui, por exemplo, em fevereiro, pelo fato de eu estar no meio do mês, né, eu estou gravando aqui no dia 17, o rendimento está menor, mas a tendência é que no fim do mês ele seja maior. Na verdade, em fevereiro, talvez ele não seja maior, justamente porque o rendimento ele é aplicado
todo dia útil. E como fevereiro é um mês que só tem 28 dias, normalmente os meses têm 30 ou 31 dias, e em fevereiro é muito provável que esse rendimento seja um pouquinho menor, justamente pela quantidade de dias úteis. Mas veja que interessante, que a cada mês ele está aumentando justamente pelo fato aqui do montante total, o total bruto que eu tenho dentro da caixinha, ele está aumentando. Então aqui a gente conseguiu entender na parte teórica do porquê os nossos investimentos eles rendem cada vez mais, mesmo você mantendo o dinheiro que teve de rendimento dentro da sua caixinha do Nubank, assim como a gente conseguiu ver na prática esse efeito. E uma coisa bem interessante é você vir, por exemplo, aqui no Google e pesquisar aqui, por exemplo, 120% do CDI hoje, né? Para você conseguir ver qual que é essa taxa que você está ganhando dentro da sua caixinha turbo. E ele te diz aqui, ó, 17,88% ao ano. Qual que é a parte mais importante? A gente pegar aqui, ó, ao ano. O que isso significa? Que o seu rendimento contratado ele é feito ao longo de um ano. Então, independente do valor que esteja dentro da caixinha, você vai ver esse rendimento ao longo ali de um ano. E isso vale para qualquer tipo de investimento que tenha uma taxa calculada de forma anualmente e o seu rendimento ele seja ali contado diariamente. Então, basicamente, para você entender que você deixar o seu dinheiro extra, né, acima do limite de aportes dentro da sua caixinha turbo, não tem problema nenhum. Você só vai estar fazendo com que o seu dinheiro ele renda mais e ali ao longo dos anos, conforme ele for dando ali o período de 2 anos, o próprio Nubank ele vai reinvestir o seu dinheiro sem problema nenhum, né? No meu caso, eu vou manter, vou deixar o dinheiro dentro da caixinha turbo, não vou mexer, espero não mexer, muito porque as caixinhas, eu utilizo a caixinha como uma forma de reserva de emergência, reserva de oportunidade, para conseguir ter esse dinheiro, caso aconteça alguma coisa no meu dia a dia, que eu precise de dinheiro instantâneo, ou então caso apareça uma oportunidade, né? Alguém querendo vender um apartamento, querendo vender um carro num valor muito mais barato, né? Alguém desesperado querendo se livrar de alguma coisa, eu vou lá, aproveito, compro por um preço mais barato. Esse é o principal intuito das minhas reservas, e a caixinha turbo também não se exclui disso. São uma ótima forma de você conseguir guardar esse dinheiro, tendo ali uma mínima rentabilidade, que é muito melhor do que você deixar simplesmente o dinheiro parado dentro da sua conta, ou então deixar o dinheiro embaixo do colchão, deixar embaixo do tapete, enfim. Você deixar ele numa conta que rende 100% do CDI, ele já rende ali praticamente o dobro de você deixar numa poupança, né? Então é uma ótima forma de você guardar esse dinheiro sem você se preocupar com o resgate dele, porque o resgate é imediato e a caixinha turbo ela ainda dá um pouquinho de rendimento a mais, né? Ela dá 20% de rendimento a mais do que a maioria dos investimentos. O meu plano é deixar esse dinheiro aqui parado, não mexer nunca, mas caso eu precise, eu posso mexer ele e conforme o tempo for passando, ele vai gerando aqui os juros compostos. Basicamente, essa é a minha estratégia. Eu considero a caixinha turbo um investimento, enquanto que a caixinha de reserva de emergência é um local para deixar o meu dinheiro para utilizar ali no dia a dia, enfim, para utilizar para alguma emergência. E se você quer saber como é que funciona exatamente todo o cálculo de rendimentos da caixinha turbo, eu te recomendo muito que você dê uma olhada aqui nesse vídeo, em que eu fiz todos os cálculos, mostrei métrica a métrica ao longo do tempo de quanto que a caixinha turbo pode render. E se você está interessado em ver sobre esse negócio de resgate a cada 2 anos, os cálculos reais, como é que funciona, eu tenho esse outro vídeo aqui que eu te mostro também detalhe a detalhe e eu te espero nesses vídeos.